futebol europeu viveu um daqueles fins de semana que não são apenas sobre resultados, são sobre mudanças de rumo, novas histórias e principalmente novos protagonistas que começam a escrever seus nomes na história do esporte mais apaixonante do mundo. Teve virada dramática na Premier League que pode mudar completamente os rumos da temporada. Teve gigantes se mexendo no mercado de transferências com negociações que podem redefinir elencos. Mas, no meio de tudo isso, um brasileiro começou a roubar a cena de uma maneira que poucos esperavam. Um nome que chegou sem barulho, sem os holofotes que normalmente acompanham jogadores sul-americanos na Europa, mas que agora começa a ser tratado com respeito genuíno pela imprensa inglesa, conhecida por ser uma das mais exigentes do mundo. Fica comigo até o final, porque o que estão falando desse atacante pode surpreender muita gente. E mais, vou te mostrar como esse fim de semana pode ter sido o ponto de virada de várias histórias importantes no futebol europeu. Anfield lotado. Mais de 50 mil torcedores transformando o estádio numa panela de pressão. Clima de decisão no ar. Liverpool contra Manchester City. O clássico que define temporadas. Era o tipo de jogo que vale muito mais do que 3 pontos na tabela. Era confronto direto entre candidatos ao título, tensão máxima, temporada inteira em jogo. Cada lance, cada dividida, cada decisão do árbitro ganhava proporções gigantescas. O Liverpool começou pressionando forte, empurrado pela energia contagiante da torcida. A marcação alta, a intensidade característica, tudo funcionando, mas o Manchester City, acostumado com o peso das decisões, foi ganhando espaço aos poucos. Guardiola mexeu taticamente, ajustou o meio-campo e o City começou a controlar a posse de bola. O jogo ficou nervoso, truncado, cheio de faltas, revisões intermináveis de VAR e aquele clima denso de final de campeonato. Os minutos passavam, o placar oscilava, a tensão só aumentava. Até que, nos acréscimos do segundo tempo, quando todos já esperavam o apito final, veio o momento decisivo. Aquele tipo de lance que define jogos, carreiras, títulos. Pênalti para o Manchester City. O estádio inteiro em silêncio sepulcral. Você podia sentir a angústia de cada torcedor do Liverpool, a esperança de cada torcedor do City. Cobrança precisa, sem titubear. Gol. E isso, na cultura do futebol inglês, vale muito. Vale mais do que números inflados nas redes sociais ou contratos milionários de patrocínio. Porque a Premier League não é só técnica refinada ou dribles bonitos. É intensidade do primeiro ao último minuto. É choque físico. É corrida sem fim. É força mental para aguentar 38 rodadas de alta pressão. E Igor Thiago parece ter sido moldado para exatamente esse tipo de futebol. A torcida apaixonada do Brentford já canta o nome dele nos jogos em casa. Os zagueiros adversários já começam a estudar seus movimentos nas análises de vídeo. E os jornalistas especializados começam a repetir o nome dele com frequência crescente em suas análises. Tudo sem barulho excessivo, sem hype artificial de agências de marketing, mas com respeito conquistado dentro das 4 linhas, suor a suor, jogo a jogo. É exatamente assim que muitos dos maiores brasileiros começaram suas histórias vitoriosas na Europa, trabalhando em silêncio, deixando o futebol falar mais alto. Enquanto isso, fora dos gramados, outra história começa a ganhar força e movimentar os bastidores do futebol europeu. Agora respira e percebe o que realmente aconteceu neste fim de semana repleto de emoções. O Manchester City reacendeu completamente a briga pelo título da Premier League. Uma corrida que muitos já davam como encaminhada ganhou novo fôlego, nova emoção. O mercado europeu de transferências começou a se mexer de verdade, com negociações que podem redefinir elencos inteiros. E no meio de tudo isso, no meio dos holofotes que sempre iluminam os gigantes, um brasileiro ganhou espaço e reconhecimento. Um atacante que chegou à Inglaterra sem status de estrela, sem os milhões que acompanham as grandes contratações.
mas que está conquistando algo muito mais valioso: respeito genuíno, jogo após jogo, suor após suor. A imprensa exigente começa a elogiar com sinceridade. Os torcedores apaixonados começam a cantar o nome com orgulho. Os defensores experientes começam a se preocupar quando veem a escalação. E é exatamente assim, dessa forma orgânica e natural, que surgem os nomes que de repente explodem para o mundo. Sem aviso prévio, sem cronograma planejado de marketing. Talvez daqui a alguns meses, quando olharmos para trás nesta temporada, percebamos que este foi exatamente o momento em que tudo começou a mudar. O dia em que o Manchester City voltou definitivamente para a disputa do título, e a fase exata em que um brasileiro determinado começou sua conquista da Premier League. Porque no futebol, às vezes os grandes protagonistas das melhores histórias não são necessariamente os mais famosos, não são sempre os que estão nas capas das revistas ou nos comerciais de televisão. São os que chegam em silêncio, trabalham com humildade e fazem barulho ensurdecedor dentro de campo, onde realmente importa. E agora eu quero saber de você, que acompanhou até aqui. O Manchester City ainda é o favorito real ao título da Premier League? Aquela máquina de Guardiola vai engatar outra arrancada histórica? Igor Thiago pode de fato virar um nome cogitado para a seleção brasileira? Comenta aqui embaixo com sua opinião sincera. Quero saber o que você pensa sobre essas histórias todas. Se inscreve no canal para não perder as próximas análises e histórias fascinantes do futebol europeu. E ativa o sininho de notificações, porque a temporada está pegando fogo e muita coisa ainda vai acontecer. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!